Embora o gênero do terror seja um gênero muito popular entre os cinéfilos e amantes de cinema da sétima arte, existem algumas pessoas que não gostam muito do gênero por conta de vários motivos, jumpscares, filmes de monstros que elas não conseguem assistir, e só que existem também essas mesmas pessoas que querem começar a assistir a filme de terror, e muitas das vezes elas acabam se frustrando porque escolhem títulos errados. E não que sejam filmes ruins, mas que sejam filmes que não foram preparados para elas. E por isso que nesse vídeo eu vou fazer aqui um top 10 de filmes que todo amante de cinema, mesmo que não goste de filme de terror, vai gostar desses filmes também. Primeiro porque são filmes que não tem gore, não tem sangue, não tem esses elementos sobrenaturais, jumpscares, sustos e entre outras coisas. E segundo porque são filmes que tem também ótimas construções em sua premissa, em suas mensagens, e são filmes que vão fazer você ver o terror de uma outra forma. Inclusive nesse vídeo teremos uma participação super especial, aguarda aí. Então se você aí que não gosta de terror está procurando por algum filme de terror para que você comece a assistir, fica nesse vídeo, assiste até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que depois disso você vai mudar a sua opinião com toda certeza. Hoje eu vou selecionar 10 filmes, na verdade eu vou selecionar 9 filmes, e a nossa participante de hoje vai selecionar mais um e ela vai dar de presente para vocês. Então se você gosta de cinema e cultura pop e não conhece aqui o canal J Críticas, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou sua amiga que não é fã de terror, mas quer começar a assistir a um bom filme de terror. Então vamos lá falar sobre filme de terror para quem não gosta de terror. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lai Durso e hoje trago para vocês como indicação o filme Morte, Morte, Morte. Mas antes de tudo, quero agradecer o J Críticas pelo espaço aqui no canal. Muito obrigada de coração pelo convite. Agora, indo direto ao ponto, quando eu recebi o convite para essa collab, eu fiquei matutando que tipo de filme de terror alguém que não curte o gênero poderia curtir. E foi daí que tirei a ideia de falar de um terrir, mais especificamente de Morte, 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 filme da A24, que foi lançado no finalzinho de 2022. Ele é praticamente um live action de Among Us com personagens que parecem ter saído do Twitter. Nesse filme, um grupo de jovens faz uma festinha durante um furacão e tudo dá errado a partir do momento que um a um começa a morrer naquela mansão. Eles estão incomunicáveis com o mundo, não conseguem sair daquele lugar, estão sem carro e parece que o assassino está entre eles. Ou melhor dizendo, só pode ser um deles. Traduzindo: puro caos. Os personagens começam a se culpar, rolam mortes acidentais e tudo que poderia dar errado, dá errado. Os personagens são puro suco da geração Z e, na verdade, o filme é uma sátira dessa geração. Acredito que esse filme é uma boa para quem não curte filmes de terror, mas mesmo assim está empolgado por um terrorzinho. Já que temos muitas mortes? Temos, mas são mortes engraçadas e toscas. Então, mesmo se você for aquela pessoa que morre de medo de qualquer coisinha, ainda assim, te garanto, se você ficar até o final, você vai ficar incrédulo com aquele desfecho. Porque, ó, anota aí, temos um plot twist que é
ame ou odeie. A produção é curtíssima, tem apenas 1h30 de duração e está disponível no catálogo do HBO Max. E se você gostou dessa dica, saiba que no meu canal sempre tô falando dos principais lançamentos dos streamings e dos cinemas. E em todas as plataformas é Lai Durso, beleza? E pra vocês, beijinhos e tchau, tchau! Bom, eu acho que a primeira seleção em um dos filmes que muita gente deva assistir, e por mais que seja um filme antigo, eu acredito que ele é ainda muito mais eficiente do que grande parte dos filmes de terror da atualidade. Estou falando aqui de não só um filme, mas de uma franquia com 6 filmes. Nem todos os filmes são perfeitos, mas eu acho que se você escolher pelo menos o primeiro, você vai sair muito satisfeito. Estou falando aqui da franquia Pânico, né, idealizada ali na década de 90, mais aproximadamente ali em 1996, que contou com direção de um dos mestres do terror, que é Wes Craven, que infelizmente faleceu ali em 2011, né? O último filme que ele dirigiu foi o Pânico 4. Eu gosto muito dessa franquia, principalmente porque ela tem muito uso da metalinguagem, e é muito interessante porque o Wes Craven é o primeiro projeto que, assim, eu me lembro que ele trouxe a metalinguagem, foi o 7º filme da franquia A Hora do Pesadelo, que eu acho muito foda a forma como ele trabalha. Basicamente, os filmes de Pânico, a gente acompanha sempre um grupo de jovens e você sempre tem ali a presença ilustre de uma personagem que é a Sidney, interpretada pela Neve Campbell, que ela está recebendo ligações ali de um assassino, que ele começa a fazer perguntas sobre filmes de terror. Eu já fiz um resuminho da franquia aqui, da franquia Pânico. Eu sou muito apaixonado por esse filme. Eu acho que a forma também como Kevin Williamson do recente Sick, e também como Wes Craven de outras grandes franquias do terror como A Hora do Pesadelo, é muito interessante como o texto e também a direção trabalham muito aqui, oferecendo cenas inesquecíveis. E Pânico foi o responsável por criar ali um certo movimento no início dos anos 2000, que popularizou outras franquias como Final Destination, né, que é o Premonição. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, de 97, e é muito interessante. Eu gosto muito do primeiro filme. Eu reconheço que as sequências não são tão boas assim. Eles fizeram um reboot em 2021, em 2022, e você tem também o 6º filme, que eu não sou tão fã assim, mas o primeiro filme é muito interessante, amarrado com metalinguagem, momentos inesquecíveis. E sabe o que é bom? Não é um filme que tenha muito sangue. Ele tem ali uns momentos ali, mas é um filme como o Otávio Ugá, do canal Super 8, fala. Pânico é o tipo de filme para você assistir na sessão da tarde. Um outro filme que eu acredito que grande parte de vocês também devam dar uma chance, é na verdade um suspense, mas ele também é um terror. Ele é um filme de terror, que é A Bruxa, de 2014, dirigido e escrito e produzido pelo sensacional diretor Robert Eggers, que recentemente fez aí O Homem do Norte, que não é terror, é um drama. E ele também dirigiu um outro filme de terror que também vale como recomendação, que é O Farol, né? E é muito interessante aqui A Bruxa, porque é um filme que deixou muita galera incomodada, porque se você leva ao pé da letra A Bruxa ser um filme de bruxa, eu acho que você vai sair bem frustrado. Mas se você realmente for assistir o filme, se você entrar na trama, se você não colocar ideias na sua cabeça, eu acredito que o filme será muito prazeroso para você. Por quê? Porque aqui temos um filme, né? A gente acompanha aqui uma família que é uma família conservadora cristã, que eles ali estão morando
ali em uma fazenda e tal, né? Não é bem uma fazenda, mas é um local isolado ali de tudo. Uma das crianças, um bebê, né? Ele some e eles acham que a filha é interpretada majestosamente pela Anya Taylor-Joy, né? Eles acreditam que ela está metida ali com bruxaria e tal. E é muito interessante porque o filme tem ótimos cenários, tem uma direção um design de produção, uma direção de arte muito interessantes. As atuações eu gosto todas. Eu acho que a forma como o roteiro e também como a direção do Robert Eggers entrelaça aqui é muito interessante. O filme também ele utiliza a bruxaria como uma alegoria para o diretor explorar outros temas como o fanatismo religioso, até sobre o feminismo em alguns momentos. Também temos aqui uma forma interessante de você dar susto, só que você não aplica ali o jump scare, né? Você fica preso na cadeira. É um filme que, se você assistir à noite, é muito fácil de você se identificar com algumas coisas. A Anya Taylor-Joy brilha de uma forma que eu não esperava. Foi o primeiro filme que eu assisti dela, se eu não me engano. Depois eu tinha assistido o Gambito da Rainha, que é outra produção que ela estrela, que eu acho hiper mega motherfucker, né? Não, hiper mega fantástica, porque é um tipo de produção que tem muito a oferecer ao telespectador. Caso você ainda não tenha assistido A Bruxa, corra, porque vale muito a pena. Bom, e também temos aqui um filme clássico da década de 60, que é Psicose. E eu acho muito interessante porque, mesmo que eu entenda que não tenha pessoas que gostam de filmes antigos, né? Principalmente porque Psicose é um filme da década de 60, você tem ainda aquele tipo de atuação recorrente daquela época, mas eu acredito que é um baita filme de suspense, e principalmente dessa vertente da reviravolta, dessa vertente da virada na história, do plot. Psicose, para quem não sabe, é um filme de mistério, terror psicológico e suspense. É um filme, é um clássico do cinema, dirigido aqui pelo maravilhosíssimo diretor Alfred Hitchcock, um diretor que eu não tenho nem palavras para dizer o quão eu gosto desse cineasta. Psicose traz a história de uma mulher, Marion Crane, e o time do proprietário de um motel, Norman Bates, e suas consequências, nas quais um investigador particular, o amante de Marion, Sam Loomis, e sua irmã Layla investigam seu desaparecimento. O que dizer sobre Psicose? Para mim é um dos melhores filmes, filmes obrigatórios de cinema, porque não só de terror, mas de cinema, porque é um filme que revolucionou toda uma coisa da reviravolta, mas desse terror mais que hoje a galera até chama do pós-terror, que de pós-terror não tem nada, e esse pós-terror não existe. É um filme que ele extrapola a nossa ansiedade, extrapola o que a gente pensa sobre o que vai acontecer. É muito interessante porque ele é um filme que também ele tem esse elemento do serial killer, né, do psicopata, né, porque o que a gente viu ali em Psicose, essa pessoa, essa figura de Norman Bates, é muito interessante. Então, se você aí não gosta de terror, vai por mim, cara. Esse é um baita filme de terror. Ele tem aquela coisa dos diálogos e tal, então tem muitos diálogos, e tem uma das cenas mais icônicas do cinema, que é a cena do chuveiro, com aquela trilha sonora maravilhosíssima, que revolucionou também em outras produções que utilizaram essa música. E é um filme que revolucionou não só o gênero, mas um estilo de contar histórias. Então, para quem aí gosta de terror, vale muito a pena. Bom, e um outro filme que vale muito a pena você assistir é Casamento Sangrento, né? No original, Ready or Not.
é um filme de terror psicológico e suspense de 2019, que é dirigido pelos mesmos diretores do reboot de Pânico 5, né, lançado em 2022, que é o Tyler Gillett e o Matt Bettinelli-Olpin, né. A trama aqui vai girar em torno de Grace, uma recém-casada que é convidada a participar de uma noite de jogos com a rica família de seu esposo, herdeiro de uma dinastia de jogos de tabuleiros. Eu imagino que vocês conheçam a Samara Weaving. Ela recentemente esteve em Pânico 6, que foi bem desperdiçado na minha humilde opinião, mas ela também ficou muito popularizada por conta de um terrir que eu não sei se eu vou botar nessa lista, mas vale muito a pena, que é A Babá, que tem 2 filmes. O primeiro é excelentíssimo e o segundo é uma farofada muito ruim, mas enfim, é muito interessante como essas duas produções, né, tanto o Casamento Sangrento e tanto o Babá, eles possuem uma surpreendente forma como ambos os diretores eles conseguem trabalhar essas premissas. Mas vamos focar aqui em O Casamento Sangrento, porque é surpreendente como essa dupla de diretores eles conseguem trabalhar bem o suspense, conseguem trabalhar bem o tipo de horror que eles estão acostumados a fazer. Tem ali, não sou o maior fã dos diretores, eu acho que eles erram ali, principalmente nessa, como eles condensam a trama, principalmente nesses momentos mais que eles podiam brincar com algumas coisas, mas aqui, pelo menos em Casamento Sangrento, eles combinam o terror, a comédia e como cada personagem impulsiona na trama, né? Eu gosto muito da interpretação aqui de Samara Weaving, uma personagem engraçada, uma personagem também que possui momentos sérios muito fantásticos e também por possuir um elemento sobrenatural muito presente. Não necessariamente sobrenatural, mas um tipo de atuação mais psicológica. Então o lado psicológico da personagem é muito utilizado aqui. Gosto muito do design de produção e da fotografia do longa, é realmente algo muito deslumbrante, utilizando muito uma paleta de cores que tem muito do uso do laranjado, do vermelho, de cores desse tipo de paleta de cores mais saturadas, e é muito interessante como esse trabalho de fotografia também eleva a mais no que diz respeito ao projeto. Temos aqui algumas atuações mais farofas, mas acredito que é o ponto crucial do projeto, é trabalhar esse tipo de narrativa. Então, caso você ainda não tenha assistido, assista. Eu acredito que está disponível no Telecine Play, mas é um filme de fácil acesso, então assista aí. Um outro filme que eu vou indicar para vocês é um terrir, né? Também um outro terrir, que é Tucker and Dale contra o Mal, né? Que é um terrir muito sensacional, muito engraçado às vezes, e que ele utiliza também um pouco dos padrões desse tipo de filme que se passa em acampamento, que tem muitos elementos ali de Pânico na Floresta, Sexta-feira 13, né? Essa é uma produção canadense de 2010, né? Um filme que ele mescla muito o terror e também a comédia. Ele é dirigido aqui por Eli Craig, né? A trama vai seguir aqui 2 amigos, Tucker and Dale, respectivamente interpretados por Alan Tudyk e Lynne Labine, que são 2 amigos caipiras, humildes e bem intencionados que só querem passar uma folga pescando, bebendo cerveja e reformando a cabana que eles acabaram de comprar na Virgínia Ocidental, no fundo de uma floresta em um estado precário. Infelizmente, os dois são confundidos, ou melhor, são estereotipados como os possíveis assassinos de alguns estudantes. A partir daí, sem entender nada, eles serão acuados como presas, apesar de que a sorte sempre está ao lado deles. Mesmo tendo uma fotografia muito incomum, o que não atrapalha a experiência é Tucker, Dale vs Evil, né? Tucker e Dale contra o Mal. É um filme que
Lembra que eu falei de Pânico, que ele revolucionou um gênero e tal? Tudo que em Dangerous vs Evil não revoluciona, mas é um filme que ele parece revolucionário, e isso é como o Lee Craig, cineasta, que ele contribui muito em brincar com os padrões de clichês, principalmente de terror slasher e principalmente de terror que se passa em acampamento. Filmes como Sexta-feira 13, Pânico na Floresta, Pânico no Lago, que Pânico no Lago nem é bom, mas enfim. É muito interessante como os dois irmãos, eles são muito carismáticos, e como essa carisma os faz se auto-associar com um tipo de estereótipos, né? E que inclusive o filme entrelaça muito bem aqui. O exagero, o lado pitoresco, a comédia é muito extraída aqui. Inclusive, esse filme ele também tem alguns momentos de sangue, mas eu coloquei porque esses momentos não atrapalham a nossa experiência. Esses momentos têm uma certa construção narrativa muito interessante. Tem uma construção em que os dois personagens eles equilibram bem a trama. É muito interessante como tem até uma outra personagem que é a Ellison, interpretada aqui por Catherine Bolden. Ela também eleva muito isso ao trazer esses estereótipos, por exemplo, da loura burra, sabe? Que é presente muito em filmes de terror, principalmente os filmes de terror slashers, que são as primeiras a morrer. E é muito interessante como o Lee Craig ele trabalha muito esses elementos dentro da premissa. Não vou falar de mais nada, eu só acho que vale muito a pena você assistir. Ele não está disponível em nenhum streaming, mas se você aí encontrar, assista, porque é um baita projeto, é um baita filme, é um prato cheio para quem gosta de comédia. Bom, um outro filme que vale muito a pena você assistir, na verdade ele é mais um suspense, mas ele também tem muitos elementos suficientes para estarem nessa lista, que é o filme Os Inocentes, um filme de 1961, considerado por muita gente aí um dos grandes clássicos do cinema. Ele é baseado e adaptado de um livro, né, de mesmo nome, né, que é The Turn of the Screw, né, que é escrita aqui pelo autor Henry James. Que assim, esse livro ele é muito interessante porque ele já foi adaptado várias vezes. Inclusive tem uma série que foi criada pelo Mike Flanagan, que é A Maldição da Residência Hill, né, ou A Maldição da Mansão Bly. Ambas as séries são baseadas nesse livro, né. Recentemente, né, em 2020, a gente teve também o The Turning, né, que é o Alphonse, né, que foi protagonizado pelo menino de Stranger Things, né, que faz o Mike. Mas enfim, Os Inocentes é um thriller é um thriller e terror psicológico dos anos 60. O filme foi dirigido aqui pelo diretor Jack Clayton, que também produziu o filme e é também o roteirista. O enredo gira aqui em torno de uma governanta, a senhorita Giddens, que cuida de duas crianças e teme que sua grande propriedade seja assombrada por fantasmas e que as crianças estão sendo possuídas. Bom, como eu falei, o livro The Throne of the Screw já foi adaptado várias vezes e é muito interessante como a direção desse longa é muito perspicaz. É um filme da década de 60, então tem muito daquela atuação mais teatral, muito daquela atuação mais presente na década de 60, assim como o Pescoço, que eu também recomendei, mas isso não atrapalha. Eu acho que o enredo ele é muito presente aqui, principalmente ao combinar outros elementos, né, como por exemplo você querer descobrir um pouco sobre a história ali por trás do que, por exemplo, você tem duas crianças. Você tem a Flora, que foi pela atriz
Pamela Franklin, e você tem o misterioso Miles, interpretado por Martin Stephens. Várias coisas, então é uma produção que vale muito a pena. Tá disponível no YouTube, tá legendado, é HD 1080p, é um filme que vale muito a pena ser conferido e é um dos grandes clássicos do cinema. Então, para quem quer acompanhar cinema e começar a ver filmes de terror, assista Os Inocentes de 1961. Bom, e um outro filme que vale muito a pena e que eu acho que combina muito com essa nossa discussão aqui a respeito de filmes de terror, para quem não gosta de terror, filme de suspense e terror psicológico de 2013, que eu pelo menos considero um dos melhores filmes da última década, né, de terror no caso, né, que é Corrente do Mal, ou It Follows, filme de terror psicológico de 2013, dirigido e escrito aqui por David Robert Mitchell, né. A trama imagina toda aqui de uma garota perseguida por uma entidade sobrenatural que, depois de ter um encontro sexual e para se livrar dessa entidade, ela precisa passar para a próxima pessoa. Sim, você não ouviu errado. Esse filme traz uma alegoria muito interessante a respeito das doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, as DSTs. Corrente do Mal, ou It Follows, é um filme genial, é um filme que tem uma premissa muito bem amarradinha, com início, meio e fim, um roteiro que explora muito esse lado envolvendo as DSTs e principalmente como o filme entrelaça muito os elementos dos filmes da década de 80, principalmente ali movimentações de câmeras interessantes, algumas atuações que eram recorrentes naquela época, o uso aqui de uma trilha sonora com sintetizadores que lembra muito A Hora do Pesadelo, a forma em que a entidade anda devagar, e isso lembra muito os filmes de serial killers da década de 80, como Michael Myers, o Pânico não, mas o próprio Fred Krueger, né, o Jason, né, principalmente o Jason, que ele não corre, ele só anda lentamente. Então isso é muito utilizado aqui. Gosto muito do trabalho de direção de fotografia aqui, que é muito condensado, tem cores que realmente chamam a atenção, a forma também que a fotografia realça muito ali o sol, e como isso acaba combinando vários elementos, a mise-en-scène, que é algo muito interessante, e também outras coisas que a gente pode falar aqui, mas é um filmaço. Eu acho que Corrente do Mal é um filme que merece ser muito assistido. Dizem aí por aí que eles estão pensando em fazer um segundo filme, mas vale muito a pena. Corrente do Mal é um filme perfeito. Bom, e vamos falar também sobre um filme que ele foi colocado como um filme de terror na época, né? Foi um filme que ele foi indicado e venceu o Oscar, né? Que é O Silêncio dos Inocentes, um filme que eu já indiquei inclusive ele em uma outra lista que você pode encontrar aqui no canal, que foram filmes do canal MGM da Amazon. Bom, esse filme é um filme norte-americano de 1991, é um filme dirigido por Jonathan Demme e estrelado aqui por Jodie Foster, Anthony Hopkins, Ted Levine e Scott Glenn. Esse filme foi escrito aqui por Ted Talley, que é baseado em um romance de 1988 por Thomas Harris, né? O filme é o segundo a apresentar o personagem icônico Dr. Hannibal Lecter, né? Um brilhante psiquiatra e assassino canibal em série, antecedido por Caçador de Assassinos de 1986. Dirigido ali por Michael Mann. Nesse filme, Clarice Starling, né, que é uma jovem estagiária do FBI, pede ajuda ao prisioneiro Dr. Lecter para prender outro serial killer conhecido apenas como Buffalo Bill. Bom, esse filme ele concorreu ao Oscar em várias categorias, mas ele venceu o Oscar de melhor filme, né, de 1992, melhor diretor para Jonathan Demme, ator para Anthony Hopkins e atriz para Jodie Foster, além de vencer ali o roteiro adaptado de
de Ed Telly. O filme traz um tom muito mais interessado no suspense, mas ele também é um filme de terror. Inclusive é um bom filme de terror, inclusive, que tem um contraste muito interessante entre esses filmes de psicopatas, e inclusive eu acho o Hannibal Lecter do Anthony Hopkins um dos melhores filmes de psicopatas, não somente O Silêncio dos Inocentes, mas eu acho que a franquia teve aquele dragão vermelho que eu não assisti, mas também pode ser uma boa pedida. É um filme que tem muito a oferecer, principalmente se você gosta desse tipo de filmes sobre serial killer, filmes baseados em histórias reais e tal, né? Não é baseado assim, algum serial killer, mas eu acredito que o filme ele tem momentos muito inesquecíveis. Tem uma cena icônica que é o Hannibal Lecter, ele tá preso e a câmera aproxima e faz ali um close-up no seu rosto e mostra ali todo um lado ruim do personagem, todo um lado demoníaco do personagem. Então é um filme que tem muito disso a oferecer. Eu gosto muito desse filme, recomendo demais, é um dos grandes clássicos do cinema, e para quem aí que não gosta de terror, você vai curtir bastante a atmosfera que o filme tem, a direção, as atuações, tudo é perfeito. Bom, e também temos aqui um dos meus filmes favoritos de um dos meus diretores favoritos. Get Out, ou Corra, é um filme de terror psicológico e suspense. É dirigido, escrito e produzido aqui por Jordan Peele. Foi o primeiro longa-metragem do diretor, né, que para quem não sabe, ele é um diretor que ele veio da comédia, ele é fotógrafo afro-americano, que é o Chris, que ele juntamente com a sua namorada branca, né, que é a Rose, eles vão ali para conhecer os pais da Rose, né, com uma tentativa desajeitada de lidar com a relação interracial que a filha tem com Chris. Mas no decorrer do final de semana, uma série de descobertas perturbadoras o leva a uma verdade que ele nunca poderia imaginar. Eu acho que eu já falei aqui Corra em algumas ocasiões aqui no canal, e eu gosto muito desse filme, principalmente porque ele criou, ou talvez ele não criou, mas ele intensificou um subgênero do terror que se chama o terror social. Vocês podem pegar outras produções como O Homem Invisível de 2020, que eu também recomendo muito para quem não curte terror. É um filme que tem uma atmosfera assim surpreendente, né? Um trabalho de direção do Jordan Peele, as discussões entre aquele racismo eu chamo aqui racismo fantasma, que é aquele racismo que você não consegue ver, mas está ali presente. É um tipo de filme que tem algumas atuações maravilhosíssimas. Eu acho o Daniel Kaluuya um ator muito dedicado nos papéis que ele faz, é um ator que eu gosto muito. Em contrapartida temos aqui a Rose, né, que é uma personagem que ela tem aquele negócio de ser mais a favor da causa e tal, só que é aí que o filme brilha, é aí que o filme traz que não existe isso. E a forma em que o filme trabalha esse subgênero, né, do terror social é muito interessante. Eu imagino que você já tenha ouvido falar sobre Jordan Peele, né? Ele tem 3 filmes maravilhosíssimos. Corra, de 2017, que vale muito a pena, que é esse que eu estou falando aqui com vocês. Ele tem Nós, de 2019, que eleva ainda mais o tipo de filme que ele já está acostumado a fazer. E você tem também o Nope, que é um dos mais fracos do diretor, mas que ainda assim tem muito a nos oferecer. É um filme que inclusive tem muito mais desse terror do A.P. Lovecraft, que é um terror mais Lovecraftiano.
tem muitas intensificações, tem muita metáfora e muita mensagem subliminar a respeito do que o longa faz. Inclusive tem crítica aqui no canal. E essas aqui são algumas das indicações de filmes de terror para quem não curte terror. É um filme que, assim, são filmes muito bons que eu super indico, porque são filmes que fazem o telespectador sair do seu lugar comum e ficarem imersos em uma trama, em várias tramas. Esses filmes aqui são várias tramas, em que são tramas diferentes, mas são tramas que vão fazer você, pelo menos você conseguir atingir ali, entender as propostas. Não são filmes assim difíceis de se assistir, mas são filmes muito bons. Se tem outro filme que você indica para quem não curte terror, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que eu sempre falo sobre cinema, cultura pop e além de outros mais conteúdos assim como esse. Também, se você quiser passar nas minhas outras redes sociais, também por lá eu sempre comento sobre os lançamentos e sobre filmes clássicos. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima. Projeto Críticas, valeu e até a próxima. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.